Olá, boa tarde. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte pelo coronavírus. Até ontem, o estado havia registrado 152 casos. O Jornal da Justiça de hoje traz algumas das medidas de enfrentamento ao coronavírus adotadas aqui no país. Vamos aos destaques de hoje. Representantes dos três poderes se unem para anunciar medidas de combate ao coronavírus. Serão mantidas as sessões presenciais com as restrições já estabelecidas. Governo federal cria comitê para monitorar impactos do coronavírus no país. E ainda, Polícia Federal restringe serviços de passaporte e de regularização de imigrantes. Os pedidos de naturalização, por exemplo, só serão atendidos em casos de urgência. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte pelo coronavírus. Até ontem, o estado havia registrado 152 casos. A Secretaria de Saúde anunciou que vai dar uma entrevista coletiva à 13h sobre o assunto. O país já tem 234 casos confirmados de pacientes com a doença e 2.064 casos suspeitos. Ainda nessa edição, vamos falar sobre as medidas que a Prefeitura de São Paulo está tomando para combater a disseminação da doença lá na capital. O governo federal criou um comitê de crise para enfrentar o novo coronavírus no Brasil. A determinação saiu em edição extra do Diário Oficial ontem à noite e inclui no grupo presidentes de bancos. A medida foi tomada após uma reunião entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, os ministros da Casa Civil e da Economia e outros representantes do governo. Segundo o decreto publicado no Diário Oficial da União, o Comitê de Crise vai supervisionar e monitorar os impactos da Covid-19 no Brasil. Ele será formado por 14 ministros do governo e coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil. O grupo terá ainda a participação dos presidentes do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. A Anvisa também é integrante permanente do grupo. Representantes dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público, podem ser convidados a participar de discussões e, dependendo do tema, a ajudar a decidir medidas em conjunto. A mesma regra vale para outras autoridades públicas e especialistas. O ministro da Saúde se diz preocupado com a fronteira do Brasil com a Venezuela em reunião com presidentes do Senado, Câmara e tribunais superiores. A judicialização da pandemia também foi pauta do encontro realizado nesta segunda-feira. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e dos tribunais superiores, os efeitos, formas de expansão e medidas de controle do novo coronavírus no país. Além do presidente da Corte, outros 6 ministros do STF participaram do encontro, junto com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do Advogado-Geral da União, André Mendonça. Ao final do encontro, que durou aproximadamente 3 horas, o ministro Mandetta disse que não pretende recomendar, por enquanto, o fechamento das fronteiras do Brasil, como fez nesta segunda-feira a União Europeia. A exceção, segundo o ministro, é a Venezuela, devido à falta de informações sobre as contaminações naquele país. Aproximadamente 600 pessoas cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil todos os dias. Nós temos a questão da Venezuela, que é uma das que mais me preocupa, a única que eu vejo assim como realmente fática é aquela fronteira lá em cima, por Roraima, porque realmente das 500, 600 pessoas que passam por dia ali, entra por Pacaraima, quase metade vem por motivo de saúde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, anunciou que após ouvir o representante do Executivo, as sessões presenciais no Supremo serão mantidas, respeitadas as restrições já impostas anteriormente para o acesso de advogados e servidores ao prédio do STF. Serão mantidas as sessões presenciais
com as restrições já estabelecidas e vamos ter um acompanhamento e monitoramento diário junto com o Ministério da Saúde para poder, então, ir tomando as decisões, se necessária, no momento adequado, sem antecipação e sem tomar decisões sem a devida orientação do Ministério da Saúde. Nesta terça-feira, os ministros do Supremo vão se reunir para debater a possível judicialização do tema, principalmente no que diz respeito às compras governamentais. A ideia é encontrar uma alternativa que permita ao governo adquirir remédios sem passar pelos trâmites rigorosos da lei de licitações e, assim, autorizar o executivo a fazer compras emergenciais para combater o novo coronavírus no país. E na quarta-feira já está marcada uma sessão administrativa do Supremo para debater a ampliação das matérias que podem ser analisadas no plenário virtual do Supremo. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicaram medidas para a contenção do coronavírus. Entre elas está a adoção do trabalho remoto e a redução do horário de atendimento ao público. Além disso, as sessões de julgamento serão realizadas prioritariamente na modalidade virtual pelo período de 30 dias. As partes, advogados ou participantes de audiências públicas com sintomas de doença, com sintomas visíveis do vírus, elas não poderão permanecer nas dependências do tribunal, salvo mediante a apresentação de um laudo médico. E por causa do coronavírus, a Polícia Federal fez mudanças na emissão de passaportes e de vistos para os Estados Unidos. A Polícia Federal decidiu restringir a emissão de passaportes. O documento só será liberado para quem provar que vai viajar para o exterior nos próximos 30 dias. Outras medidas também foram adotadas para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Os pedidos de naturalização, por exemplo, só serão atendidos em casos de urgência. Até o curso de formação de novos agentes da Polícia Federal foi suspenso. Mudanças também nas entrevistas para emissão de vistos americanos. O serviço está suspenso por tempo indeterminado em Brasília, no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Porto Alegre. E em Minas Gerais, portaria recomenda que presos que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto fiquem em prisão domiciliar. Esse é um dos assuntos do próximo bloco. Continue com a gente. Justiça e honrar com os compromissos do dia a dia. São Paulo registrou a primeira morte pelo coronavírus. Ainda hoje, a Secretaria de Saúde vai dar uma coletiva sobre o assunto. Nesta segunda-feira, a Prefeitura da capital decretou estado de emergência. A norma foi publicada no Diário Oficial de hoje. O decreto também suspende o rodízio de veículos. Pelo decreto publicado hoje, a Prefeitura pode comprar materiais e contratar serviços de combate ao coronavírus sem licitação. A medida é para o enfrentamento local da pandemia. A Prefeitura de São Paulo também suspendeu o rodízio de veículos na capital paulista por tempo indeterminado. Todos os eventos privados que precisam de alvará foram cancelados. Centros culturais e de assistência social vão permanecer fechados, com exceção do acolhimento de moradores de rua. Além disso, servidores públicos municipais com mais de 60 anos vão poder cumprir expediente em regime de teletrabalho. O segundo paciente confirmado com coronavírus no Distrito Federal pediu à Justiça para sair do isolamento. O pedido será analisado pela 5ª Vara da Fazenda Pública. O homem é o marido da primeira vítima, que está internada em estado grave na unidade de terapia intensiva de um hospital público da capital. Ele pede para ser liberado no próximo domingo, quando completa 14 dias de isolamento. Segundo a advogada Cláudia Rocha, que representa o paciente, ele não tem nenhum sintoma da doença, quer voltar a trabalhar e a ver a filha, que está na casa de terceiros. E para tentar conter o número de contágios pelo novo coronavírus, uma portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recomenda que presos que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto fiquem em prisão domiciliar. A recomendação vale também para casos de presos por dívida de pensão alimentícia.
A portaria sugere ainda que as prisões provisórias e temporárias sejam analisadas para avaliar a possibilidade de aplicação de penas alternativas. Presos que fazem parte do grupo de risco, como diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, aqueles que passaram por cirurgia ou portadores do vírus HIV, tuberculose e insuficiência renal, podem ter o cumprimento da condenação revistos. Nos presídios e varas de execução penal, a sugestão é que o menor número de pessoas circule pelas áreas comuns. Bom, e para repercutir as últimas novidades sobre o enfrentamento ao coronavírus, eu recebo aqui no estúdio o advogado Samuel Marçal. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente, com todos os cuidados que essa situação nos impõe, mas é bom estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, nós acabamos de acompanhar a notícia de que alguns presos estão cumprindo medidas em regimes domiciliar ou aberto para enfrentar o coronavírus. Tivemos também o caso do homem de Brasília que quer sair do isolamento. A gente tem questões aí constitucionais, né, que de um lado defendem o direito da coletividade, a saúde pública, mas tem também o direito individual. Como é que fica essa questão? Bom, o Brasil vai enfrentar uma novidade na sua história, já está enfrentando uma novidade na sua história. Então, primeira coisa que é importante observar é que toda aplicação da lei, ela precisa ser bem medida para que ela não ultrapasse os seus limites, mas esse é um momento em que muitas coisas serão rediscutidas. Os direitos sociais, nesses casos, eles são rediscutidos e nos casos dos presos, por exemplo, já há um entendimento agora recente de que o preso devedor de alimentos, por exemplo, pode ter a sua saída antecipada. Outros casos dependem de um estudo da Justiça. Obviamente que a Justiça deve ser mais célere nesses casos e a saúde estar envolvida, inclusive, em qualquer sentença judicial proferida. Mas, nesse estado de emergência, as leis não mudam os seus efeitos. Elas devem ser muito melhor aplicadas, com mais critérios. Obviamente que, nesse estado, alguns direitos sociais são alcançados e a nossa rotina muda. E isso é importante que todo cidadão brasileiro leve muito em consideração. O senhor falou agora estado de emergência, né? São Paulo decretou o estado de emergência. Nós tivemos a primeira morte do coronavírus na capital paulista. O que isso significa na prática, a decretação pelo governo? O que muda na vida das pessoas? Se a gente for falar de um jeito bem simples para o cidadão brasileiro entender, afeta toda a nossa sociedade o estado de emergência. Isso quer dizer que a nossa rotina vai ser toda alterada num quadro de estado de emergências. Funcionamento do sistema público de transporte, funcionamento do sistema público de saúde, funcionamento de bancos, acesso a órgãos públicos. O ritmo do cidadão brasileiro passa a sofrer uma influência para ser alterada no sentido de proteger a cidadania de qualquer influência que esse vírus venha trazer. Então, a intenção é que se restrinja alguns acessos e talvez alguns direitos, como o direito de ir e vir, muitas vezes pode acontecer com a recomendação de se estar mais tempo em casa ou trabalhar em home office, né? Isso tudo com a intenção de diminuir a exposição a esse vírus e o risco de que isso se alastre com mais velocidade. Isso aí, esse direito sobrepõe, né, outros direitos, porque nós estamos numa situação realmente de emergência. Bom, a questão da quarentena e do isolamento, o que diz a lei sobre isso? Quarentena e isolamento. Já existe a lei tratando de quarentena e isolamento em diversos outros casos, de diversas outras doenças. E nesse caso, especificamente, a lei ela prevê que se estabeleça de acordo com o que a OMS determina ou o próprio Ministério da Saúde determina, dependendo do quadro do estado de diagnóstico, entre 7 e mais dias. As pessoas tendem a colocar a quarentena num lapso de 40 dias. Mas, na verdade, a quarentena ela é por um período determinado, específico, dentro de um diagnóstico também específico. E tanto a OMS já vem trabalhando isso em outros países, quanto o Ministério da Saúde também está se preparando para, em caso necessário, decretar essa quarentena de pacientes diagnosticados. Bom, esse homem aqui do Distrito Federal, a mulher dele também está internada em estado grave com o coronavírus. Ele entrou na Justiça com um pedido para antecipar sair da quarentena, tendo em vista os 14 dias. Né? A Vara da Fazenda Pública vai analisar o caso. Como é que fica essa questão? As pessoas podem ingressar na Justiça, então, pedindo essa antecipação para sair da quarentena, quando laudos indicam que os sintomas estão ali no início, ou não vão avançar, ou então não indicam para o coronavírus? No caso de estado de emergência, se o estado de emergência é por coronavírus, nesse caso,
e essa pessoa que está de quarentena, ela está diagnosticada previamente com coronavírus, não importa em que medida esse diagnóstico está identificado, o adequado é que seja mantida a quarentena, ainda que tenha direito de visitar o seu familiar ou a pessoa que está convalescendo. A Justiça deve avaliar isso com muito critério e, obviamente, com laudos médicos que suportem uma eventual saída ou uma eventual negativa para esse pedido. Doutor Marçal, agradeço a sua participação sobre esse assunto. Doutor Marçal, continua com a gente. No próximo bloco temos uma outra pauta e o senhor fica aqui já já, a gente volta à nossa conversa. É um prazer estar com vocês. No próximo bloco, aumenta o consumo de álcool pelas mulheres. Eu volto daqui a pouco com essas e outras informações. Você continue com a gente. Justiça para mim é fazer valer os nossos direitos. Com autorização do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, foi às ruas para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro público por meio da contratação de funcionários fantasmas no estado do Tocantins. Cerca de 80 policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Palma, Araguaína e Dueré, todas no estado. Os investigados são suspeitos de atuarem na contratação de funcionários fantasmas para desvio de dinheiro em favor de particulares e desvio de finalidade com o intuito de conseguirem apoio político-eleitoral. E agora o Jornal da Justiça traz uma estatística preocupante. Nos últimos anos, cresceu quase 43% o consumo de álcool entre as mulheres. Não tinha hora e nem lugar. Foram 10 anos consumindo bebidas alcoólicas de forma excessiva. Até que em 2005, a comerciante que prefere não se identificar decidiu dar um basta no vício e buscou ajuda. Resolvi assistir uma reunião de Alcoólicos Anônimos e descobri que eu era portadora dessa doença, que eu tinha problema. Se eu tinha algum problema eu bebia, se eu estava feliz eu bebia, se eu estava triste eu bebia, tudo já era motivo para mim. Seja por fatores emocionais ou pelo excesso de tarefas no dia a dia, o fato é que nos últimos anos, o número de mulheres consumindo álcool aumentou significativamente. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada no ano passado, apontou que o consumo de álcool entre as mulheres cresceu em relação aos homens. Passou de 7,7% em 2006 para 11% em 2019. O maior número de consumo abusivo está na faixa etária entre 18 e 24 anos. O consumo de bebidas alcoólicas entre os homens também aumentou. No Brasil, quase 18% da população adulta ingere álcool. Há uma certa normalização do abuso, né? Há uma glamorização mesmo. O álcool é extremamente danoso. O seu dano em relação à violência tanto social quanto doméstica, o seu dano em relação a perdas de saúde, perdas de dia trabalhado, é incomparável com as outras drogas. Além de trazer sérias consequências à vida dos dependentes, o vício em álcool foi a principal causa de 1,45% das mortes registradas no Brasil entre 2000 e 2017. Reconhecer a dependência é o primeiro passo para mudar essa situação. Por isso, grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos prestam atendimento a quem quer parar de beber. Em 2007, o Brasil criou uma política nacional para atuar na redução do consumo de álcool. Esta advogada lembra que o alcoolismo pode trazer uma série de consequências negativas à vida da mulher, tanto no convívio social quanto no trabalho, e ressalta: todos precisam entender que o vício em álcool é uma doença. É uma doença crônica, é uma doença de difícil diagnóstico e que hoje a gente tem uma ascensão muito grande, não só pelos homens, mas pelas mulheres. A gente precisa de uma legislação que permita, assim como fizeram na época do cigarro, a gente não ter essa apologia à bebida alcoólica, né? Hoje, aquela comerciante do início da reportagem comemora o fato de ter se livrado do vício e ajuda outras pessoas que passam pelas mesmas situações que ela enfrentou. É uma doença, é compulsão. As mulheres têm compulsividade também, igual os homens, entendeu? Agora, elas são mais retraídas, elas não assumem, elas não aceitam. Bom, e sobre essa pauta agora nós vamos voltar a conversar com o advogado Samuel Marçal.
Falamos de coronavírus, agora vamos virar a chave e falar sobre alcoolismo entre as mulheres. É uma mudança mesmo que a gente enxerga na sociedade, né? A gente pode ir para essa questão sociológica, a mulher hoje que está empoderada, tem mais espaço. Isso tem alguma ligação na avaliação do senhor com esse aumento? Então, pesquisas mostram, inclusive, que as mulheres têm tido acesso a outros cenários que antigamente não tinham com tanta facilidade. Uma delas é a frequência de determinados ambientes públicos ou privados e o consumo de determinadas substâncias, seja ela álcool ou qualquer outra substância não necessariamente prejudicial à saúde, em ambientes sociais que a mulher tinha um acesso restrito. Hoje, quando se fala de empoderamento, e é com todo respeito e equilíbrio que eu falo sobre isso, tendo você como minha companheira de diálogo e falando para as mulheres, para todo cidadão, independente de ser mulher ou adolescente, a palavra empoderamento pode trazer muita confusão na aplicação para a sua vida. E isso tem surtido um reflexo imediato no consumo de álcool. Agora, a confusão também que causa é o abuso de álcool versus alcoolismo. Inclusive, juridicamente, são coisas diferentes. Consumo abusivo de álcool é uma coisa, portanto, a pessoa que comete algum crime ou delito por consumo abusivo de álcool, ele é enquadrado numa determinada faixa da lei, num determinado artigo da lei. A pessoa que é alcoólatra, ela é considerada como doente e o alcoolismo é uma doença progressiva. Então, portanto, como doença, ela também é enquadrada em outras esferas da legislação, com outras proteções, inclusive para o cidadão alcoólatra, dependente químico. E quais os impactos no âmbito previdenciário para essa pessoa que precisa se afastar do trabalho em virtude da doença? Por exemplo, a pessoa que é considerada com alcoolismo, um dependente químico, ele pode ter benefícios sociais vindos do INSS como contribuinte. Caso ele seja contribuinte, por exemplo, aposentadoria compulsória, ele pode ter auxílio do Estado para seu tratamento. Caso a pessoa não seja um contribuinte do INSS, ele pode ter acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada também. Então, ele pode solicitar isso apresentando o seu quadro de doença. É como uma doença progressiva de qualquer outra esfera da saúde. Doutor Samuel Marçal, mais uma vez, muito obrigada pelas informações no segundo bloco sobre o coronavírus, agora sobre alcoolismo entre as mulheres. Mais uma vez, agradeço a participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar com vocês novamente. Boa tarde a todos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, desmentiu as informações que circulam nas redes sociais de que ele teria apoiado as manifestações no último domingo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Está circulando na internet uma notícia de que eu teria apoiado o presidente da República e as manifestações do último domingo. Gostaria de dizer que essas informações são completamente falsas. Eu jamais me pronunciei sobre esse assunto. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, o foco da minha atenção é na defesa das instituições democráticas e na proteção dos direitos fundamentais. Eu não falo sobre varejo político. E, aliás, a propósito de fake news, é preciso ter cuidado ao disseminá-las, é preciso conferir a autenticidade das informações, senão o mundo vai ser dominado pelas pessoas incorretas. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Eu continuo com vocês agora no programa especial Coronavírus. Eu vou conversar com a infectologista Joana Dark, que vai tirar todas as dúvidas sobre como podemos nos proteger da doença. O programa vai ser transmitido também pela Rádio Justiça. Fique com a gente, começa já já.